Olha só quem chegou. O meu querido amigo Antônio Rafael já está vestido de acordo com a cultura que ele está vivendo agora. Seja muito bem-vindo, Rafa. Gente, eu chamo ele de Rafa porque ele é médico, mas ele é meu amigo de longa data. Trabalhávamos juntos no Hospital das Clínicas do HC da USP, lá em São Paulo. E aí, Rafa? Oi, Mar, que bom estar contigo, que está conseguindo falar. É, tão longe, né? A tecnologia permite que a gente consiga fazer coisas tão legais. Quem diria? Tá tudo bem? Maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Desculpa eu sempre te incomodo, né? Então, Não, desculpa te nunca, atrapalhar na sua nunca. madrugada do Ramadã aí. Doutor Antônio Rafael é médico anestesista e ele está em dias de trabalho normal. Então, eu estou realmente atrapalhando o sono dele, que já está bagunçado por conta da mudança da alimentação, de todo o jejum, regime dele. Então, vamos lá, Rafa. Conta pra gente um pouquinho de como está sendo trabalhar e praticar esse jejum diferente que você não praticou antes. E conta pra gente também se você já praticava jejum antes. É. Primeiramente, o jejum começou por sua causa, né? Eu estava fazendo o jejum e dessa vez o meu jejum estava dando certo, porque uma coisa muito importante que a gente esquece, a vida de médico impede a gente de realizar isso, é dormir. Eu perdi simplesmente 6 quilos aqui antes do Ramadã, simplesmente dormindo e comendo normal. Só que eu estava fazendo um fasting de comer 8, 9 da noite e ia comer só no final do meu plantão aqui, que é uma carga horária menor. Então eu comia às 3:30 da tarde, era o horário que eu ia almoçar. Seu Então com esse desjejum. yes. Então com esse tempo aqui são só 8 horas de trabalho. A carga horária do médico é melhor, a gente trabalha só 8 Maravilhoso. horas, que é compatível com a vida normal, que é a minha luta agora no Brasil. O meu livro, eu falo sobre isso também, sobre qualidade de vida. Um livro, inclusive, que você me indicou também, O Músculo da Alma. Ah, maravilhoso. Eu ia falar E do a seu gente, livro que está aqui nessa estante que você está enxergando aqui, ó, do seu livro. Depois você vai falar dele. legal. E aí aconteceu que já me ajudou bastante, de conseguir dormir, de ter mais qualidade de vida, de fazer caminhadas, porque aqui na região a gente vai conhecer tudo, né? Eu estou entre a terceira e a quarta cidade da Arábia Saudita, que parece o campus do Jordão aí do Brasil. Elas são 2.400 metros. O clima é bem melhor, é um clima frio, chega a fazer 10 graus, 8 graus. E no verão deles não é 50 graus como as duas maiores cidades, que é Jeddah e Riad. Chega a fazer 50 graus lá. Aqui não, aqui Nossa, faz 28, 30 graus, então é bem compatível com a vida. com E certeza. então, assim, eu tenho feito bastante caminhada, tenho aproveitado bastante o tempo que eu tenho aqui e o jejum tenho feito regularmente. Então, isso me permitiu já perder 6 quilos, assim, voltar Maravilha. a respirar. Em relação, pode perguntar. Eu ia te perguntar só antes para você falar para a gente aí. Então aí tá tranquila a temperatura, né? Porque isso faz muita diferença no Ramadã. Tá, aqui na região tá tranquilo. Acho que tá em torno de 20, 22 graus agora. Eu posso checar, Maravilha. mas Tá, não, é não, só mais ou menos mesmo. Tá ótimo. mas assim, independente de qualquer coisa, aqui tudo é deserto. Olha, eu botei aqui um balde d'água, tipo, diminuiu tipo em 5 dedos de água, assim, é impressionante. Entendi. Aqui o modelo de banheiro, eu vou te marcar amanhã, mas o modelo de banheiro praticamente você molha metade do banheiro. O box deles é misturado com a pia, então você molha tudo e tem uma drenagem no meio do banheiro. E apartamento bom, não é apartamento qualquer não. E aí, tudo, depois de uma hora e meia, não tem mais nada, tá tudo seco. Então, roupa também seca super Desidrata rápido. mais ainda, né, Rafa? Mais Ó, difícil ainda. é porque talvez você não esteja vendo, eu tava usando pomada direto. Quando começou o Ramadã, eu já tava assim, mas depois que eu fiquei tipo 12, 13 horas sem beber água, a minha boca toda rachou tudo. Então, assim, em relação ao Ramadã, você também tem que saber jogar o jogo deles. O jogo deles, Sim, eles já estão preparados para isso. sim. E, e é tudo que a gente fala, assim, o tipo de alimento também influencia muito de você ficar, assim, é um desbalanço total, na minha opinião. Porque eles se matam de comer antes da... Peraí, vamos lá. Como começa o Ramadã? O
O Ramadã é em relação à lua, né? E o sol. A primeira prece começa com o nascer do sol. Então, aqui eu vou postar esse vídeo. Eles têm mesquitas aqui com som. Então, começa a prece, é muito bonita a prece. Começa a prece, então você não pode mais comer nada nem beber nada, certo? E aí só vai voltar a comer depois que o sol se põe e quando tem a última prece deles. Então, esse é o período que você não pode comer nem ingerir nada. Só que o que eles fazem? Eles acordam em torno de 4:30 da manhã, alguns se enchem de tâmara e iogurte, e líquido, tomam muito líquido, e outros não, outros Sucos, fazem uma... né? Eu tenho pacientes muçulmanos. Se enchiam de suco, diabéticos. Isso. Né? Eles adoram carboidrato. Então, eles se enchem de carboidrato antes e suco, pão, pão com carne, eles comem muito pesado. E à noite, depois que termina o Ramadã, eles comem muito carboidrato. É o pastel que eles chamam de samosa. Eu te mandei vários vídeos, a foto, depois você bota pra galera. Vou colocar nos Pastel. stories, tá, pessoal? As fotos das comidas típicas dessa região aí, que o Rafael conseguiu conversar com os colegas de trabalho dele. E os colegas de trabalho gentilmente cederam fotos dos alimentos de quebra de jejum para a gente poder ver, tá? Basicamente, né, Rafa? É esse pastel aí, a versão brasileira é o pastelzinho mesmo, O cheio pastel. de recheios de proteína mesmo dentro. E eles quebram o jejum com tâmara, né? Porque isso daí é uma alusão à quebra do jejum do profeta mesmo, que quebrou dessa maneira, né? Maomé. Gente, eu só queria fazer um OBS aqui. O objetivo dessa live, a gente está falando sobre os costumes alimentares. Eu não sou muçulmana, eu não domino essa religião. Então, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam tanto aqui nos comentários quanto no inbox. Mas o objetivo aqui é a gente comentar sobre essa modalidade de jejum que é a mais estudada na literatura médica e, por conta da tradição religiosa, está aí há milhares de anos, com mais de 1,5 bilhão de pessoas praticando todo ano. Então, se 1,5 bilhão de pessoas praticam, se você acha que é impossível praticar o jejum, vocês vão ver que esse tipo de jejum, que é muito mais difícil do que o que eu falo aqui no dia a dia, ele é praticado por tanta gente. Né? Então, pronto, chega de OBS, pode continuar. Rafa, você estava falando sobre a quebra do jejum, que eles comem bastante antes e bastante depois ao quebrar. Então, no hospital que eu tô com, assim, porque árabe são 22 países. O povo árabe, mas muçulmanos são muito mais países, inclusive o Brasil tem muçulmanos, né? O Dr. Hazen, Sim. um abraço, Dr. Hazen está fazendo o Ramadã dele. E então, assim, cada país, cada povo, ele tem sua forma de quebrar o seu jejum. A turma do hospital tem uma médica anestesista argelina, ela é muito legal, a Mal. Ela me mandou a comida que o povo na Argélia da família dele comeu hoje e o que ela fez hoje. A turma daqui, os saudis, quem é da Arábia Saudita são saudis ou sauditas, eles mandaram para mim também vários. Então, geralmente assim, é muito carboidrato, muito suco de uva, eles adoram açúcar. E isso você vê o quê? Como o resto do mundo, né, pessoal? Vocês É, viram que não muda, não. não muda, é ser humano, é carboidrato, é impressionante. E o engraçado aqui é que, assim, eu estava conversando com um técnico hoje de anestesia, que eu passaria fácil 36 horas sem comer. Fácil, fácil. Desde que você me dê água e café. Aqui, como eles não podem beber, ou... Assim, vamos acreditar, ninguém bebe aqui, tá? Só no black market. Mas eles se... Os cafés deles Ixi, são peraí. lindos, lindos, Pronto, voltou. lindos. Desculpa. Os cafés são lindos e parece pub. Eu até botei no meu perfil, depois você dá uma olhada, chama-se Pandemic. Era um café em alusão à pandemia. Coisa surreal, assim, que você pensa que é uma boate de São Paulo. Mas não é. O pessoal vai para tomar café e para escutar música, mas não pode dançar. É uma coisa diferente. Mas, enfim, não poder beber e não tomar café restringe muito, assim. Então, nos primeiros dias, eu estou no meu 5º dia aqui de Ramadã. Eu não entendi o jogo. Quando eu comecei, eu já estava no jejum,
meu jejum, eu paro de comer às 8 da noite, só ia comer às 3 da tarde do outro dia, eu fiquei das 8 da noite até 7 da noite do outro dia, sem beber. Eu esqueci de beber água. Então, quando Sim. acordei 7 horas da manhã, eu já não podia mais beber água. Então, foi muito sofrido o primeiro dia. Eu Nossa. fiquei muito fraco. Eu dormi várias vezes, ainda bem que era o domingo. Então, eu dormi do meio da tarde, eu me sentia muito fraco. Quando foi à noite, eu comi. Você quer comer o mundo. Se você puder, você come a quina da mesa. E pra... Só que aí depois você descobre que seu estômago não tem capacidade de comer tudo que você podia comer num dia. Então você começa a ficar muito cheio e aí vem a insulina alta. A Sim. insulina alta te dá muito sono, te dá aquela coisa assim de querer dormir de novo. Então, assim, os primeiros 2 dias eu estava perdido, porque eu não entendia. Hoje eu consegui, hoje eu acordei cedo, hoje eu acordei 4h50, tomei 3 copões d'água, tipo isso aqui que eu estou aqui na mão, aqui, ó. É isso aí, E jogando o jogo. é, e não comi, porque eu já estou acostumado a não comer, mas foi bem mais leve. E aí, quando foi 6h30, que eu escutei a prece aqui, comi normal. Eles Cabe quebram aqui. lembrar um pequeno detalhe que você, anestesista, a gente brinca, né? Piada interna, que anestesista é todos viciados em cafeína, né? Cafeína Sim, realmente vicia. Então, o fato de um anestesista ficar das 6h30 da manhã até quase 6 horas da tarde, né? Não, tá seis e dando meia que da horas tarde. aí? 6h30 da tarde. Sem café, gente, a gente realmente tem sintoma de abstinência sem cafeína também, Total, tá? Então, total. é bastante difícil e desafiador passar num jejum de um momento que você estava consumindo café várias vezes no dia, pensando aqui, centro cirúrgico, né? Quantas vezes a gente toma café por turno de anestesia? Então, assim, são vários desafios ao mesmo tempo, que é a desidratação do jejum seco, a abstinência do café, mesmo ele já estando acostumado a fazer jejum, é um outro tipo de jejum. E é um jejum mais difícil porque você muda inclusive os seus horários. Tá com um probleminha de conexão com o Rafael, mas eu acho que ele já tá voltando aqui. Estão me perguntando se eu já fiz. Eu nunca pratiquei o Ramadã e jejum seco. Fiz 2 vezes para testar de 16 horas e vou ser sincera com vocês, gente. Eu achei mais fácil do que às vezes quando eu bebo bastante água, tá? Mas isso é uma observação pessoal. Realmente achei mais fácil, mas eu também não tinha me exercitado muito intensamente. Rafael voltou. Então vamos lá, Rafa. Você estava falando das dietas aí, da quantidade de carboidrato que eles comem e que você já aprendeu nesses 5 dias de Ramadã algumas estratégias melhores para sobreviver. Então continua aí da onde você parou. Pois não dá para ensinar para eles que muito carboidrato faz mal. Não dá para explicar agora que só 50 gramas seria ideal, que eles deviam priorizar mais gordura e proteína, enfim. Então, assim, você vê um desespero neles. Eles não conseguem trabalhar direito. Eles ficam cansados, eles vão rezar. Inclusive, o trabalho muda o horário. Antes você chegava às 7h30. Agora o horário de entrada é 9h30 e, teoricamente, 3 horas acaba. Então, assim, é um período muito mais curto. Então, eles realmente vão descansar, vão dormir. Tem uma redução de trabalho. Todos os lugares aqui, restaurante, tudo, só abre depois da tarde. Ninguém abre de manhã. E há uma redução geral. Eles até questionam isso do ponto de vista econômico e tudo, mas tem muita tradição ainda aqui, entendeu? A Sim, tradição tem deles é que muito observar, forte. né? Observância religiosa mesmo. Super legal saber disso. E você, o que que você achou de quebrar o jejum com bastante carboidrato do jeito que eles fazem e tentar melhorar a sua situação para você não sofrer tanto nessa quebra de jejum? O que que você tem feito aí de melhor? Conta pra Não, gente. eu não quebro com muito carboidrato, não. No máximo um arrozinho, porque maranhense gosta de arroz. Mas também pouco, porque dá compulsão. Sim, Uma coisa que eu tenho gostado muito aqui é porque tâmara, não sei se você gosta, mas é eu maravilhoso amo. tâmara. Amo É muito tâmara. bom, Olha que muito absurdo bom. essa quantidade de tâmara, gente. É a época do ano que mais vende tâmara no mundo mesmo. Você tá comendo mais de 3, é?
Eu tomo Aí com foi café quente. amargo. Eu como uns 5, 6, umas 5, 6 tâmaras desse aqui. Jesus amado. Então Mas você se pode deixar, você comer umas come. três, né? Então, o simbolismo de comer a tâmara é obviamente que a gente respeita como religião, é óbvio. Mas o que a gente precisa entender é que tem como a gente se sentir melhor em todos os tipos de jejum, né? Se a gente souber exatamente o que comer, o que não comer, né? A tâmara, lógico, é uma fruta, mas ela é uma fruta seca, concentrada. Tem muito mais açúcar na tâmara. Uma tâmara, você tem a frutose que estimula lá no seu cérebro, dá prazer, né? E ela simplesmente não ativa nada de saciedade, não tem nada a ver com saciedade. Então, assim, quebrar um jejum seco com água, perfeito. Com tâmara, você precisa realmente regular a quantidade de tâmaras antes, você põe lá no pratinho e come a tâmara com carinho, com o significado religioso que ela tem, né? Estão me perguntando aqui, gente, eu não sou especialista, mas eu já li que um jeito de lembrar como o profeta quebrava o jejum dele, que era com tâmaras, né? Mas você pode falar mais se você Eu souber. postei isso hoje, eu postei isso hoje. Tem uma muçulmana no Brasil que ela botou os significados, as três simbologias dos símbolos mais falados, mais mostrados no Ramadã. A tâmara, ela é citada 23 vezes no Alcorão como Sim, quebra de jejum pelo profeta. Então, que ela tem legal. muita significância. Na quebra de jejum aqui, pronto, eu tenho que tomar café cedo, porque senão eu não consigo dormir também. Então, quando eu quebro, eu tomo um café com tâmara. Café Vício amargo, sem total, né? açúcar. É, é, é café Sim, amargo com umas 4, 5 tâmaras. E depois eu vou comer. Então, eu tenho comido atum com legumes, queijo, perfeito. castanha. E basicamente isso, ou carne. Eu compro aqui, carne vem do Brasil, assim, a melhor carne. Então, por exemplo, filé, eu compro a peça de filé e aí eu corto dois pedaços e eu só faço pincelar. E é o meu jantar pronto para outro dia. E Perfeito. Eu muita já ia água, até muita água. eu ia até já te encher como amiga, você sabe como eu sou, eu já ia perguntar como é que você está fazendo o seu Ramadã, porque, gente, tem como melhorar muito o seu bem-estar durante a prática do jejum. Isso vale para qualquer jejum, não só do Ramadã, né? O que eu acho desafiador do Ramadã é que ele bagunça totalmente o seu relógio biológico, né? É um regime que te faz comer à noite e de dia não comer, que é o ideal, né? O horário que a gente está mais adaptado como ser humano é comer durante o dia e dormir à noite. O fato de você ter que acordar mais cedo para comer, comer tarde, ficar com o estômago bem cheio, digerir à noite, isso atrapalha bastante o relógio biológico, o ritmo circadiano mesmo. Isso pode ser um desafio a mais. Sono superficial, um cansaço durante o dia, ainda consumir café, por exemplo, que é um vício mesmo, às 6 da tarde, piora também a sua capacidade de desligar na hora de dormir por conta da adenosina. Então, tem uma série de coisas, de mudanças nesse mês do Ramadã que atrapalham bastante o ritmo circadiano, né, o relógio biológico. E mesmo assim, nos estudos, a gente encontra resultados muito interessantes durante a prática do mês do Ramadã, que são melhora do colesterol total, melhora do HDL colesterol, diminuição de triglicérides, melhora emagrecimento. Não é um emagrecimento muito significativo quando a gente verifica na literatura e compara com outros tipos de jejum intermitente de janela restrita, a gente vê que os outros jejuns costumam ser superior o resultado, justamente por isso que eu estou falando. Bagunça totalmente o relógio biológico. Mas os benefícios da prática do Ramadã ainda assim aparecem. Portanto, a nossa prática mesmo, nosso hábito alimentar, ele é muito ruim. Com o Ramadã, acaba que, em média, as pessoas comem só 2 vezes ao dia, mesmo comendo à noite, né? Come ao acordar bem cedo antes do sol nascer e depois do sol se pôr. Essas duas refeições são muito menos do que para a maioria das pessoas que comem o dia todo, várias vezes por dia. E isso você observa aí também, né, Rafa? Sim, O hábito de sim, comer o dia inteiro. sim. Eles comem muito mal. Pô, não adianta, eu lembro muito de ti. Eles comem muito doce o tempo todo. Quando você chega no hospital,
alguém já trouxe um lanche. O lanche é o quê? É algum chocolate para todo mundo, é algum doce daqui da região da Arábia, um doce turco, aquele clabaca. É bem, Sei, bem é um todo famoso. açucarado, né? Isso, Já é fui com para Dubai, já. pistache, isso. Então, assim, todo tempo, todo dia tem algum doce, entendeu? Se tem um aniversário, tem bolo do mesmo jeito. As pessoas querem o açúcar. Então, elas não entendem isso. E no mês do Ramadã, eles mantêm a mesma coisa, só que eles se enchem antes e depois. Então, fica difícil. Aí eu estou dizendo, você está fazendo também? Aí eles falam assim, Alhamdulillah, tipo, que legal, é, e que eu estou fazendo e tal. Mas eu já tenho essa consciência, então fica mais fácil. Amanhã eu vou pela primeira vez para academia, porque eu não tinha condição, realmente. Senti muita falta de água. Porque o jogo tá fácil, porque eu sei que tem água ali, tem café. Quando ficou sem água, a coisa mudou. E só uma coisa, a gente não vai falar sobre religião, mas os princípios de fazer o Ramadã são muito legais. Eles priorizam o quê? É uma época de perdão, é uma época de reconciliação e é uma época de você sentir dor, de você sofrer e sentir a posição do pobre. Então, é a posição que você tem agora de sentir a sede, a fome, então, de orar. Então, é uma época de reflexão muito legal deles, assim. Muito legal. E isso é uma prática de disciplina mesmo, né? Que nas Sim, religiões aparece, o jejum aparece como um desafio de disciplina e também como uma maneira de unir mesmo. Eu até li, eu nem sei que estudo que é esse, porque faz muito tempo, um estudo observacional, mas muito interessante que esse tipo de jejum seco, ele provoca, né, uma alteração no nosso corpo maior do que o jejum só de alimentos. E aí, essa desidratação desencadeia a liberação da vasopressina, né? E o que eles estudaram? A vasopressina não só é um jeito da gente poupar a nossa perda de água, mas ela tem um efeito no cérebro parecido com o da ocitocina, que aumenta a sensação de pertencimento de grupo. Uma coisa muito legal, é um estudo observacional mecanístico, mas assim, o que eu achei muito interessante é que esse tipo de prática de jejum, ele vai muito além do que os benefícios, obviamente eu como médica estou falando aqui dos benefícios de saúde que eu acabei de citar, mas o jejum ele é praticado nas religiões muito mais por esse aspecto que você estava falando, de disciplina, de perdão, de se colocar no lugar de quem tem pouco, de abrir mão dos prazeres para refletir sobre os objetivos da vida. E esse aspecto do jejum é muito legal. E, inclusive, essas transformações que a gente sofre no corpo, elas também têm impacto no nosso cérebro. Não é à toa que o jejum tem sido estudado como uma ferramenta para ajudar nas doenças mentais, depressão, até no cansaço, no burnout, o jejum pode ajudar. Por quê? Porque a abstinência de alimentos também provoca uma resiliência maior dos neurônios ao estresse. E ao fabricar esse tipo de fator de crescimento, por exemplo, o BDNF é bastante estudado, né? O fator neurotrófico cerebral, Brain Derived Neurotrophic Factor. Esse fator, ele estimula especificamente no hipocampo a resiliência dos neurônios, a recuperação dos mesmos. Ele aumenta a fabricação de serotonina. Os corpos cetônicos também aumentam a fabricação de serotonina. Então, indiretamente, a gente está agora engatinhando, começando a estudar por que o jejum tem esse impacto. Mas a gente vê que o jejum tem um impacto muito positivo no bem-estar, no raciocínio, na clareza, no foco. E a clareza mental é muito interessante, é por isso que ela é tão procurada para práticas religiosas, né? Então, foi um OBS meio longo para falar que, com certeza, esse seu comentário, eu acho super legal a gente falar aqui, que os benefícios do jejum vão muito além das mudanças corporais mesmo. Então, mesmo na desidratação, existem vários outros benefícios que aparecem com a prática do jejum, né? E tem várias maneiras de facilitar a prática desse jejum religioso. Pensando aqui que é um mês em um ano, é uma forma muito legal de saúde mesmo. Se a gente conseguir otimizar a prática do Ramadã como uma alimentação que não seja totalmente rica em açúcar, em baklava, que acabaram de falar pra gente o nome do doce, em muito carboidrato, você consegue combinar os benefícios desse jejum durante o dia seco
com uma alimentação o mínimo de processada possível, fabricando os corpos cetônicos, inclusive quando você come, né? Se você conseguir manter uma cetogênica com o jejum do Ramadã, você consegue otimizar esses benefícios de saúde e fazer um mega jejum maravilhoso para a sua saúde uma vez por ano. Coisa que é super antiga da prática muçulmana e super interessante do ponto de vista de saúde. Sim. E aí? Me conta, achou muita coisa a mais do que você sabia sobre o impacto do jejum no cérebro? Você exemplifica o que a gente sente que está acontecendo. A tua mudança de carreira só ajudou as pessoas. É isso mesmo. E eu acho assim que tem muita coisa por se descobrir. A gente sabia, assim, a gente vê os resultados, mas não sabe o porquê, né? E eu acho que essa, talvez, se eles soubessem, eu vou dizer para eles estudarem português e seguirem a doutora Maíra. Mudar esse comportamento de muito açúcar, porque eles comem muito açúcar. Talvez eles tenham um Sim. resultado bem melhor. E eu tenho pacientes muçulmanos e eles realmente, quando começaram a passar comigo, eles não sabiam disso. E o hábito do açúcar da comida processada está em todo lugar mesmo. E apesar da tâmara ser citada 23 vezes no Corão, é, ela não é o objetivo principal, né? Não é comer 400 tâmaras todos os dias porque isso é o Ramadã. Não, tem um significado simbólico maravilhoso, mas o restante do tempo você não precisa comer enlouquecidamente para compensar antes e depois do jejum, porque você vai sofrer durante o dia do jejum. Se você já sabe o que é o jejum, é muito mais fácil você praticar esse jejum religioso com todo o significado que ele traz e agir de forma natural na hora de comer, né? E é legal que você falou de comer bastante depois de quebrar o jejum, de comer bastante depois de quebrar o jejum, porque você já, no quinto dia, você já diminuiu a quantidade de comida que você estava Sim, comendo, né? sim. Essa hiperfagia pós-jejum, ela é basicamente um dos principais argumentos pelos quais os nutricionistas que têm medo de jejum ou são completamente ignorantes em relação aos efeitos benéficos do jejum, esse é o principal argumento pelo qual eles não recomendam o jejum, que é a hiperfagia pós-quebra do jejum. E o que a gente observa na prática é que durante os primeiros jejuns isso pode até acontecer, mas o mal-estar que essa hiperfagia traz é a melhor maneira do paciente perceber na pele que não é uma boa ideia Sim, comer sim. que nem um camelo 4 vezes mais do que deveria ter comido numa refeição natural. Então, para quem está me assistindo aqui, está praticando jejum e acabou de começar e está preocupado com essa hiperfagia pós-jejum, fiquem tranquilos, porque normalmente, em relação aos estudos, né, costuma ser umas 200, 250 calorias a mais, melhora com o tempo e o efeito da prática do jejum por um mês, como o Ramadã, costuma trazer uma modulação do apetite. Esse é um dos benefícios do Ramadã que traz os resultados que a gente encontra na literatura sobre composição corporal e Ramadã. Então, o que a gente observa na maioria dos estudos? Eles são um pouco confusos e pouco consistentes. Por quê? Justamente pelo que o Rafael está falando aqui. Se você não combina uma janela restrita de alimentação de 12 a 18 horas com uma alimentação pobre em açúcar, em suco, em tâmara, em baklava, em pastelzinho, em pão, em aveia e tal, se você não come uma dieta adequada, pobre em carboidrato, você pode não ter resultados incríveis, justamente porque a sua alimentação está tão rica em carboidrato, num horário péssimo para a nossa digestão e para a nossa insulina, né? Lembrando que é muito pior comer um alimento rico em carboidrato à noite do que de dia. Então, se a gente pensar só no jejum, ele sozinho, ignorando o que você come, ele pode ter um resultado parecido com uma restrição calórica, pode ter um resultado não muito expressivo. E não é à toa que quando a gente compara os regimes de jejum do Ramadã com regimes de janela restrita, que não são o Ramadã, que pulam o café da manhã, que podem incluir água e tal, os resultados desses outros tipos de jejuns sem ser o Ramadã são melhores
no sentido de perder massa gorda, né, de perder gordura, e até de ganhar massa magra. Por quê? Porque a atividade física é mais fácil de ser combinada quando você não está no Ramadã, né? Você que me diga aí. Sim. É Certo? sofrível. Sofrível. Só uma coisa. Normalmente, eles gostam muito de arroz. Tem acho que você deve ter me visto comendo com eles no chão. Eles preparam Eu uma vi. mesa no chão e eles comem muito arroz. Então, o arroz deles tem muita pimenta, muito molho, e eles pegam com a mão, fazem um bolinho e comem. Comem frango. É um prato típico deles, é o frango com arroz. Pode ser carne, mas geralmente é o frango. E nesse momento, acho que é mais frango, porque carne está muito cara. E eles comem também muito o kebab deles, o churrasco, que é aquele espetinho em forma de quibe e tal. Eles comem também com muito pão. Então eles têm muito vício em carboidrato e farinha branca, né? Então, assim, já é um costume deles. Poucos, aqui na academia só pode ir homem e tem academia só para mulher. E academias aqui são muito top. As melhores academias de São Paulo aqui são basicão, assim, é uma coisa que eu notei bastante diferença. Legal. Tem piscina em todas as academias, tem hidromassagem quente e gelada, choque térmico, sauna, tudo. E eu vejo a turma lá de short, muita gente gordinha, ou se é magro, é aquele magro que Com não tem barriga, né? músculo. Com aumento de gordura na região abdominal, que é a Isso, gordura visceral perigosa. isso, ginecomastia. Então, assim, a alimentação deles é muita base de carboidrato. Isso é importante saber. Sobre o jejum, eu tenho uma dúvida para perguntar para você. A maioria das pessoas aí faz o jejum seco estrito, que não pode escovar os dentes, nem lavar a mão, nem tomar banho? Ou é o jejum seco soft, que é o jejum tranquilo, que pode lavar a mão, pode tomar banho, pode enxaguar a boca de escovar os dentes? Você sabe me dizer isso? Eu vou perguntar amanhã de manhã e vou te responder. Não tinha pensado sobre isso. É uma dúvida que eu tenho sobre o Ramadã, porque varia entre os jejuns religiosos, né? E também os protocolos de jejum dos russos, eles também variam de abordagem. Só os russos mesmo que tem esse know-how aí. Especificamente, eu vi num documentário uma vez que os jejuns secos extremos são usados, inclusive, para pacientes que internavam com crises de asma graves refratárias. Então, são curiosidades legais para a gente saber do protocolo russo, que era da década de 90. Tem muita coisa que a gente não tem noção que existia, simplesmente porque não chegava até nós. Por Sim, problemas sim. políticos, esse tipo de protocolo russo não foi distribuído mundialmente. Então, existe pouca literatura a respeito disso. Não temos artigos publicados sobre jejum seco. A segurança dele, com certeza, coloca como uma péssima ideia para leigos, para quem não tem acompanhamento médico. E eu mesma, como médica, não prescrevo, mas é só uma observação, uma curiosidade, porque o jejum seco suave, onde você pode escovar os dentes, chacoalhar, lavar a mão, tomar banho, às vezes piora a dificuldade de ficar sem água. Dá mais sede colocar a mão na água do que não lavar a mão. Então, tem várias coisas muito contraintuitivas. E quando a gente fala de jejum, tudo é contraintuitivo, né? Eu atendi uma paciente hoje que falou: doutora, olha, todo mundo preocupado se eu tô passando fome, mas... E ela é pré-diabética. Depois que ela começou a passar comigo, justamente o contrário aconteceu. Vocês estão ouvindo esse barulho? É o meu cachorro querendo participar da live. Tá batendo na porta. É super contraintuitivo, porque justamente praticando o jejum que a gente controla melhor a nossa fome. Então, no Ramadã, diminuindo a quantidade de carboidratos nas duas refeições que se faz, você pode ter, assim, uma maravilha de protocolo, lembrando que a prática do jejum fica muito mais fácil quando a gente faz em grupo, né? A gente consegue Sim, ter o apoio do grupo, então aproveitar isso para praticar um jejum incrível para a saúde. Você pode ter ganhos, Rafa, de melhora de composição corporal, perder gordura, ganhar massa magra se conseguir ir para academia. Tome cuidado na academia com pega leve, aumenta o espaço entre as séries de musculação. Você não precisa nem diminuir a carga da musculação, mas intervalar e dar mais tempo de descanso para se recuperar é uma forma
de diminuir esse estresse e continuar praticando, porque um mês todo sem exercício, bagunçando o sono e comendo mal, pode ser pior Sim, sim, até sim. para o seu É a rendimento no sensação de trabalho. pertencimento que você falou da ocitocina. Sensação de grupo, de pertencimento. Muito legal. Exatamente. E E é por isso que é legal a gente fazer essas lives e mostrar, porque às vezes a gente fica preso numa bolha dos nutricionistas que mandam comer de 3 em 3 horas, onde você não acha possível ficar algumas horas sem comer. O Ramadã, ele é meio que uma lei, né? Que os muçulmanos têm que seguir. É uma dos 5 pilares aí religiosos que todos os saudáveis têm que praticar, salvo crianças, gestantes, muito idosos ou muito doentes, né? E interessante ouvir isso porque também usamos esse bom senso na prática do jejum terapêutico para fins de saúde não religiosos. Mas é muito importante saber que esse jejum é praticado no mundo todo por milhares de pessoas em várias condições e até, eu não sei se você sabia disso, que teve uma Olimpíada, a Olimpíada de Londres coincidiu com o Ramadã no verão. não 44 saber. anos, cada 44 anos o Ramadã cai no verão, e isso aconteceu na Olimpíada de Londres. E os atletas que foram para lá, lógico que tem de todos os lugares do mundo, ficou opcional para eles, porque no Corão diz que quem está viajando ou quem está muito doente pode optar por não praticar o jejum. E aí os atletas ficou opcional para eles. Então, alguns do Egito foi totalmente assim, as leis do líder espiritual do Egito falaram que os atletas poderiam desistir do jejum no Ramadã mesmo e fazer depois. Mas muitos atletas, pela fé, quiseram praticar o jejum mesmo nas Olimpíadas, tendo que render. E, obviamente, jejum seco, para um leigo ir na academia, já é difícil. Imaginem um atleta que precisa render, performar, ganhar nas Olimpíadas, praticar o jejum seco. Né? Então, e mesmo assim, muitas pessoas praticam. Então, é legal a gente colocar todas essas questões em perspectiva, porque apesar da dificuldade que pode parecer impossível, bilhares, né? 1,5 bilhão de pessoas praticam esse tipo de jejum seco diariamente. E aí, quando a gente faz uns jejunzinhos terapêuticos para reverter gordura no fígado e pré-diabetes, a gente ouve preocupações do tipo, não vou sobreviver tomando água, chá e café. Né? Então, tudo é uma questão de comparar mesmo, de prioridade. Rafa, eu sei que está tarde, eu não paro de falar. Eu Não, vou tá te maravilhoso. liberar. Nossa, Você quer me falar alguma coisa? nossa última live faz muito tempo. Eu tava carequinha, crescendo o cabelo, e foi muito legal. A gente falou sobre o meu livro, o capítulo As Indústrias que Comandam a Nossa Vida, que era sobre o poder do açúcar. A gente está fazendo outra live em outro contexto, mas ainda falando sobre o açúcar. E só sobre academia, aqui nesse tempo eles abrem academia 3 da tarde até as 3 da manhã. Eles têm muito costume de malhar de meia-noite. E é Que muita gente. loucura, né? Eles têm uns horários muito loucos aqui. E uma coisa que, assim, que eu percebo, assim, claro, gente, você me orientou a ler vários livros, eu li, me ajudaram muito pro meu livro e para minha vida também, mas eu não conseguia perder peso por um fator muito importante, excesso de trabalho e pouco sono. Assim, é notório, eu não mudei muita coisa, mas assim, eu não estou tendo compulsão, porque eu estou conseguindo dormir, então minha compulsão alimentar quase zero, eu não tenho mais compulsão. E com certeza meu cortisol baixou, Sim. meu GH subiu, minha insulina baixou. Então, assim, é muito importante, onde você estiver, você ter qualidade de vida, que é o capítulo que eu postei hoje, por sinal, qualidade de vida, acho que é Deixa a Vida Me Levar. Falando sobre o livro que você me indicou nos primeiros, do Nuno Cobra, falando sobre você não entrar na pirâmide fitness, nessa coisa de consumo, de você, tipo, temos que dormir pouco para poder vencer. Não, cara, você não precisa dormir pouco. Qual é o teu objetivo de vida? Realmente é isso que você quer? Será que tudo que você está fazendo, se destruindo para ter um objetivo, será que é isso mesmo? Entendeu? Então, assim, é muito importante, lembrando, dormir.
Sim, e isso que você falou é realmente uma observação que cada dia mais que a gente, na nossa vida moderna, né, a gente começa a estudar tudo que traz saúde, a gente Eu não vê sou que diabético. é o mais simples e o mais difícil de fazer na vida moderna, né? Que a gente não consegue dormir direito. E o sono, uma noite mal dormida, é o nosso licença para comer do dia seguinte de um plantão ruim. Uma noite mal dormida já te deixa mais resistente à insulina ao longo do dia, com desejos por alimentos que obviamente não são brócolis e salmão, né? E se a gente repetir isso o resto da vida, como nós médicos, né, com as nossas cargas horárias malucas de plantão, sem um manejo adequado do estresse, a gente não consegue melhorar pilares básicos, né? E o cortisol muito elevado, sem dúvida, prejudica o emagrecimento. A gente vive falando muito da insulina aqui, porque obviamente nosso ambiente alimentar faz com que a insulina aumente muito. Mas o cortisol, sem dúvida, é um outro pilar muito importante a ser desafiado, né? Fala um pouquinho do seu livro, que estão perguntando aqui. Só ia te pedir uma coisa, nas tuas próximas lives e nos teus próximos posts, entra nessa campanha que eu postei, a gente brigar pela qualidade de vida do médico, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, plantão médico, 8 horas apenas. Essa é a nossa grande luta. Sim. Alemanha, Nova Inglaterra, Zelândia é assim aqui Nova também. Zelândia, 8 horas. A gente consegue produzir muito mais de 8 horas com organização e gestão, em vez de massacrar o médico, o técnico de enfermagem por 12 horas, aí ele termina, vai para outro plantão, ele nunca vai ter Exatamente. qualidade de vida. Então, assim, acho que essa é a nossa luta. O meu livro fala sobre isso, mas fala sobretudo mostrando por que o SUS nunca vai funcionar, e eu uso o SUS como exemplo de pirâmides. O mundo é baseado em pirâmides. Então, as pirâmides, alguém está no topo ganhando e a base está sustentando. Como eu convivi, a gente viveu muito o sistema público de saúde, eu mostrei como o SUS funciona e alguns capítulos a gente vai puxando sobre saúde, qualidade de vida, sobre a indústria do açúcar, sobre dietas, alimentação. Então é um livro que te faz pensar e refletir. Perfeito. Maravilhoso, eu super indico. E nós sempre vivemos no SUS, né, Rafa? A gente pode com certeza falar, porque a gente viveu o sistema. Eu saí dele, mas eu não me esqueço dele. Honro o mesmo, porque quanto que os profissionais de saúde dão à própria saúde para Sim, conseguir tentar fazer ele funcionar, né? Com toda a sim. força contrária de inércia. E a gente sacrifica a nossa saúde por isso. Eu saí fora desse ciclo de não saúde para tentar chamar mais gente para esse lado que é possível, né? De uma maneira muito mais acessível do que a gente imaginava. Mas, sem dúvida, acho muito importante a gente perceber, porque não tem como a gente resolver um problema se a gente não souber que ele existe, né? Obrigada pela sua live comigo, da sua entrevista. Ótimo Ramadã para Agradeço muito. você. Obrigado. Coma Obrigado. direito para melhorar o seu Ramadã ainda mais. Você vai ver que no final do Ramadã você vai estar, ó, jogando bola, autofagia on, com todas as melhoras possíveis da composição corporal e da disposição e da capacidade de foco, né? Porque dá para otimizar imensamente. Fala o nome do seu livro, Sistema Único. Sistema único, construindo e desconstruindo pirâmides. Isso. Tá na Amazon, dá para comprar pelo Kindle, né? Tem e-book e tem o livro físico. Para os modernos, e-book. Para os mais antigos, como eu, o livro físico. Eu tenho o livro físico porque eu sou antiga, eu não dou conta de e-books. Depois eu compro. Obrigada, Rafa. Eu Beijo vou grande. continuar aqui só Valeu. para finalizar sobre os benefícios do Ramadã Tá. e aí a gente vai encerrar a live também. Muito obrigada, ótimo descanso, ótima noite de sono e ótima... É o iftar, que é o primeiro de manhã? Como é que chama a refeição da manhã? Iftar Nossa, ou... Ah, não me isso. lembro também. É a Mas pronúncia enfim, de doer. ótimo desjejum para você. Beijo pra família, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.